Vejam só o que acontece com a gente. Uma das coisas. Algumas das coisas. Então, avise as autoridades se você realmente acredita que algo de muito grave está acontecendo com as crianças. Tá? Olá, amigos, bem-vindos. Eu sou o Rogério Petin. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre o caso desta mãe que pendurou uma faixa na frente da casa dela, dando em desabafo, né, aos vizinhos que criticam muito a vida dela e a maneira que ela cria os seus filhos. Tá? Vamos conversar um pouco sobre isso e no final deste vídeo eu vou mostrar a vocês, tá, que eu também, Rogério Betim, sei muito bem o que ela passa, porque eu tenho filhos pequenos e eu tenho vizinhos também. E eu vou falar para vocês e vou mostrar para vocês o que eu e minha família temos passado com nossos vizinhos. Vamos ver um pouco então do vídeo dela. O que é essa? Já foi. Calma. Ah, vai ter que abaixar mais. Abaixa mais? Eu sou muito alta. É tipo assim, ó. Vamos lá. Dole uma, dole duas, três e... Tcharam! Pesados vizinhos. Às vezes parece que eu estou matando meu filho, quando na verdade só estou colocando soro no nariz, cortando as unhas ou limpando o ouvido do meu bebê. Por favor, não ligar para o conselho tutelar. Quando Deus disse olhai e vigiai, é a sua vida e não a dos outros. Se quiser se meter na minha vida, faça as coisas direito. Comece lavando minhas calcinhas, pagando minhas contas e resolvendo meus problemas por mim. Ó, por isso eu criei a promoção especial. A cada 5 pacotes de fralda, tamanho G ou extra G, você ganha o direito de dar um palpite na criação do meu filho, mas será avaliado. Observação, se o pacote for jumbo, são dois palpites. Hashtag fica a dica, hein? Eu queria dizer a você, Patrícia, ó, que você está de parabéns pela sua atitude e pela sua coragem que você tem feito, né, nesse seu protesto, sua manifestação. Olha, muito bacana, parabéns. Ah, e eu queria falar uma coisa. Se alguém de vocês conhecer a Patrícia ou tiver algum contato com ela, mostre esse meu vídeo para ela. Ou até se você mesmo, Patrícia, estiver vendo esse meu vídeo, eu queria dizer que eu gostaria de conversar um pouco com você, se você aceitar, se eu puder ajudar de alguma maneira, oferecer algum apoio, tá? Aqui no meu canal eu estou à disposição se eu puder ajudar de alguma coisa, de alguma forma. Tá? Não sei se você vai ter algum tipo de retaliação ou algum processo com os vizinhos, eu acho que não. Tá? Mas então, fica aí, é o meu canal, eu, Rogério Betim, estou à disposição. Se você quiser entrar em contato comigo, conversar, tá bom? Vai ser muito bacana. O nome dela é Patrícia, ela tem 38 anos e tem 2 filhos. Uma menina de 18 anos e um bebê, uma criança, menino, de 2 anos. Tá? E ela recebe muitas críticas dos vizinhos dela pela maneira como ela cria os filhos dela. E também por causa do barulho que as crianças fazem, o que é normal. Tá? Mas principalmente a crítica dos vizinhos é por causa do cabelo do filho dela, do filho menor de 2 anos, que é um cabelo comprido. Não sei se vocês repararam no vídeo, mas a criança parece que está até com um rabinho assim, no cabelo. Tá? Olha o que ela diz sobre o cabelo do filho dela. Ela diz assim, ó: mas só que o cabelo do meu filho, desde que ele nasceu, já tem destino certo. Lá para o final do ano, já vai estar em ponto de doação. Vou cortar para doar para crianças que têm câncer. Ou seja, numa tentativa de fazer o bem, de ajudar as pessoas, ela tem sofrido muitas críticas. E ela disse mais: depois que eu coloquei a faixa, eu não ouvi um pio. Então, deu certo para ela, né? Então, amigos, é o seguinte, eu entendo os dois lados, tá? Eu sei que as crianças fazem barulho, fazem muito barulho mesmo. Então, eu entendo o lado dela, que é o meu lado, tá? Onde nós moramos com crianças que fazem muito barulho, que incomodam. E eu entendo o outro lado, o lado dos vizinhos que estão do outro lado da rua, do outro lado na casa vizinha, na frente, em cima, nos fundos, que só ficam ouvindo. Eu entendo esses dois lados e vou explicar para vocês por quê. Eu sei que incomoda muito, incomoda demais. O choro de uma criança incomoda demais, muito mesmo. Tá? Gritos, barulhos, eu sei que incomoda. Principalmente para um vizinho que está perto e só escuta o barulho e não sabe o que está acontecendo, não tem ideia
do que está acontecendo. Às vezes a criança chora por 5 minutos sem parar, às vezes chora por 10, às vezes chora por 15 minutos sem parar. É uma tortura, é horrível, horrível ouvir barulho de criança, choro de criança, grito, e não saber o que está acontecendo, sabe? É horrível. Eu sei, eu entendo o lado de vocês que estão do outro lado, que são os vizinhos. Eu entendo que incomoda demais. Chega a parecer que a criança está sendo torturada, que está sendo agredida. Vejam só, eu tenho 2 filhos que se eu falar assim para eles, você está de castigo. Se eu falar desse jeito para eles, só falar. Não vou bater, não vou colocar a mão, não vou puxar a orelha, não vou fazer nada. Só falar, você está de castigo, pronto. Eles vão abrir o bocão, choram alto, gritam, choram bem alto e por bastante tempo. Tá? E é difícil consolar eles, é difícil fazer eles pararem de chorar. Só porque eu falo que está de castigo. Às vezes eles fazem alguma coisa errada, ou bate no irmão, ou não obedece, não querem escovar os dentes, não querem, sei lá, tá? Fazem alguma coisa que eles merecem ficar de castigo, só de eu falar que está de castigo, pronto, já abre o berreiro. Agora, eu queria perguntar para vocês, como que eu posso forçar uma criança a parar de chorar? Vocês acham que eu vou bater numa criança porque ela está chorando, para ela parar de chorar? Não parece uma coisa meio sem sentido? A criança apanhar para parar de chorar? E o pior é que eu já vi pai que faz isso. Bate no filho para ele parar de chorar. Ou seja, a criança apanha, chora e depois apanha mais ainda para parar de chorar. Poxa vida, a coitada apanha e não pode nem chorar. Eu conheço uma família que tem filhos pequenos, onde os filhos são bem educados e bem comportados. Se comportam até bem, sabe, no meio de outras pessoas, fora de casa. Mas você sabe por que isso? Porque essas crianças já apanharam muito em casa do pai, por causa de coisas de arte que fizeram, de coisas que fizeram que aborreceram os pais dela. Elas já apanharam tanto do pai que elas não ousam nem fazer algo que possa aborrecer o pai para elas não apanharem de novo. Ou seja, essas crianças, elas não podem ser crianças, não podem agir como crianças, não podem se expressar como crianças, porque se elas fizerem alguma coisa que aborrece os pais, elas vão apanhar muito, e apanhar muito mesmo. As coitadas têm que ficar presas, reprimidas, caladas, quietas. Não pode ser criança. Elas preferem se esconder do que ser crianças, do que ser elas mesmas para não aborrecer os pais. Gente, isso é coisa de antigamente. 30, 40, 50 anos atrás, os pais criavam os filhos assim. Mas não é assim que funciona. Não é com agressão, não é batendo em crianças que a gente vai fazer as crianças ficarem bem comportadas. Mas, infelizmente, eu conheço um pai que é assim hoje. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem, sim, que ensinar as crianças a serem bem comportadas, terem respeito, né? Seja dentro de casa, seja fora de casa, na frente de outras pessoas. A questão é que, se acontecer da criança não se comportar direito, não quer dizer que ela tem que ser agredida, espancada, levar uma surra em casa porque ela foi mal comportada. Nossos filhos, eles não podem ficar com medo da gente. Eles têm que ter amor pelos pais. Eles têm que ter respeito pelos pais, mas não medo. Tá? Meu filho tem que me obedecer porque ele aprendeu que tem que me obedecer, porque ele me respeita, porque ele tem amor, porque eu falo e ele quer me obedecer, ele aprendeu que tem que obedecer. Tá? Com o tempo ele vai aprendendo isso. Agora, eu falar, meu filho me obedecer porque ele morre de medo de mim, para não apanhar, para não levar uma surra, isso está errado. O que eu estou querendo dizer para vocês que muitas e muitas vezes, quando uma criança chora, faz muito barulho, muito alto, não é porque ela está sendo largada, porque ela está sendo abandonada, porque os pais não cuidam. Não, não é por isso. Tá? E outra, como que a gente vai calar a boca de uma criança, fazer uma criança ficar quietinha, parar de chorar? Muitas vezes não tem o que fazer. Você tenta agradar, você pega no colo, você conforta, consola, mas às vezes, dependendo da criança, dependendo da situação, a criança vai chorar mais um pouco, tem que esperar parar de chorar, não tem muito o que fazer. Tá? Às vezes, a mãe está fazendo almoço e tem um filho chorando, ou ela está cuidando de um e tem o outro chorando.
Então, nem a impressão que dá pra gente, que está do outro lado lá, ouvindo, parece que a criança está largada, está abandonada. Cadê a mãe dessa criança? O que está fazendo a mãe dessa criança que não pega essa criança? Mas às vezes a criança está no colo. Algumas vezes eu estou com meu filho no colo e ele está gritando e berrando. Ele está no meu colo, estou tentando agradar ele, ele continua chorando alto. Então, o fato de uma criança estar chorando muito não quer dizer que ela está sendo agredida, maltratada ou abandonada. Tá? Eu queria dizer a vocês que eu, Rogério Betim, eu sei muito bem o que a Patrícia, lá do Rio de Janeiro, tem passado. Tá? Porque eu tenho filhos pequenos, eu tenho vizinhos, e os meus vizinhos fazem com a gente muito, muito pior, talvez, do que fazem com ela. Os nossos vizinhos, amigos, eles até eram legais conosco, eram bacanas, muitos nos cumprimentavam, conversavam bastante, até começar a chegar nossos filhos. Especialmente até chegar o nosso segundo filho. Depois que nós tivemos nosso segundo filho, 6 meses depois, daí parecia que a gente era os monstros do condomínio. E por causa disso, do barulho que nossos filhos fazem, minha esposa e eu temos sido muito maltratados em nosso condomínio, mas muito mesmo, e por vários vizinhos. Tá? Claro, não são todos os vizinhos que nos maltratam. Tem um ou outro até que cumprimenta a gente e conversa com a gente. Tá? Tem vizinhos que até nos tratam bem. Olhem só, eu vou contar para vocês um caso que aconteceu uma vez quando eu estava chegando em casa. Tá? Assim que eu entrei na garagem do condomínio, eu comecei a escutar os gritos de um dos meus filhos, chorando muito alto. Tá? Enquanto eu estacionava o carro, manobrava, estacionava na garagem, ia pegando as coisas do carro, meu filho continuava a chorar. Continuava a chorar muito alto, gritava muito alto. E eu fiquei pensando, minha nossa, por que não para de chorar? Né? O que está acontecendo? E eu pegando as coisas do carro, e eu pensando assim, nossa, o que está acontecendo que meu filho não para de chorar? Nossa, eu fiquei indignado. Eu me lembro muito bem que eu fiquei muito preocupado. Eu pensei, poxa vida, cadê minha esposa? O que minha esposa está fazendo que não pega meu filho, que não faz ele parar de chorar? Eu confesso a vocês, amigos, mesmo eu, morando lá, conhecendo meus filhos, minha esposa, minha família, eu mesmo, na hora, eu fiquei indignado, fiquei com raiva, fiquei pensando, por que minha esposa não está cuidando do meu filho? O que está acontecendo? Peguei e entrei logo para dentro de casa para saber o que estava acontecendo. Vocês sabem o que estava acontecendo? A minha esposa estava dando banho nele. Ele estava chorando porque não queria tomar banho. Mas ela não estava batendo nele, não estava brigando, nada. Só estava dando banho nele, tentando acalmar e dar banho nele. Mas ele estava inconsolável, não queria tomar banho. Então, essa era a tortura que parecia lá do outro lado de quem parecia para quem ouvia o meu filho chorar. Essa era a tortura, tomar banho. É o que a Patrícia disse aí na faixa dela. Gente, eu não estou matando meu filho, eu estou escovando os dentes, eu estou tentando cortar a unha, limpando o ouvido. É assim, a maioria das vezes que as crianças choram, a maioria das vezes que elas choram muito alto, é os pais tentando corrigir. Olha só, lá em casa, eu já prestei atenção nisso. Tá? Muitas vezes, se você quer que o teu filho não chore, não grite, não faça barulho, muitas vezes você tem que fazer tudo o que ele pede. Você tem que fazer tudo o que o teu filho quer. Aí você agrada ele em tudo. Aí você vai conseguir ter menos barulho. Se você contrariar teu filho, não deixar ele fazer algumas coisas erradas, aí eles fazem barulho, eles xingam, eles gritam, bate porta, daí eles começam a ser mal criados. Claro, a gente tem que educar, a gente tem que ensinar, tem que dar bom exemplo, tem que ser firme com as crianças, a gente tem que saber educar. Mas eu cheguei a uma das conclusões que eu cheguei é isso. Se você quiser teu filho assim, não faça barulho, não chore, não grite, uma das coisas é fazer tudo o que eles querem. Agora, fazer tudo o que os filhos querem é o correto? Será? Então, algumas vezes, quando meus filhos choram, fazem muito barulho, é porque eu estou fazendo algo que eles não querem. Às vezes é 9 horas da noite, 9h30 da noite, e meu filho chora porque quer jogar videogame. Poxa vida, ele já jogou videogame de manhã por 1 ou 2 horas. Foi à escola, voltou da escola, comeu. Às vezes joga mais um pouquinho, mas eu não gosto de deixar jogar à noite. E aí, 9 horas da noite, na hora de dormir, chora, abre o bocão, berra porque quer jogar videogame. Então,
O que eu vou fazer? Deixar ele jogar videogame para ele ficar quieto? Não, não vai jogar videogame. Agora é hora de escovar os dentes, ir para a cama e dormir. E se ele chorar? Chorar muito alto, eu vou bater nele? Eu vou dar uma surra nele porque ele está chorando? Não. Agredir, bater, não é o que a gente deve fazer para uma criança não fazer barulho. Eu posso deixar ele de castigo, só não pode falar, está de castigo, né? Se eu falar, daí piora mais. Mas assim, eu posso deixar ele de castigo. Ah, se você está chorando muito alto, incomodando por causa do videogame, então você vai ficar 3 dias sem jogar videogame. Ou 5 dias sem jogar videogame. Daí ele aprende. E esses dias minha esposa fez isso. Sumiu com os controles de videogame. Era tanta briga lá em casa por causa de videogame, que ela sumiu. Ela falou assim, ó, a polícia veio aqui e levou embora o controle do videogame. Aí eles ficaram uma semana quase sem jogar videogame. Todo dia eles falavam pra mim, papai, fala com a polícia, papai, fala pra polícia devolver o controle do videogame. Daí a mamãe falava, ah, hoje eu vou tentar falar, ah, hoje eu vou tentar falar. Até o dia que ela achou que estava bom, ela devolveu, a polícia passou lá e devolveu os controles do videogame. Tá? É uma das soluções que a gente arrumou para ver se diminuía um pouco as brigas. E diminuiu, realmente diminuiu. Tá? E agora, quando eles começam a brigar muito por causa de videogame, a gente fala assim, ó, a polícia vai passar aqui de novo. A gente vai deixar a polícia levar. Vocês querem ficar sem videogame? Daí eles já sabem que se tiver muito escândalo, a polícia leva o videogame. Então, uma das soluções que a gente encontrou para melhorar um pouco as brigas e não bater nas crianças, porque a gente não bate. Eu sempre falo lá em casa, não tem cabimento você bater porque a criança tá sendo mal criada. Bater não é a solução, bater é a agressão. Tá? Eu ainda vou fazer um outro vídeo sobre isso, tá? Sobre agredir e bater em criança. Tá? Hoje o vídeo é sobre o tema dos vizinhos, né? Se incomodar com o barulho de crianças. No meu caso, os meus vizinhos muito raramente vieram falar comigo para saber o que estava acontecendo. Tá? Os vizinhos que nos incomodam nunca vieram falar com a gente. E quando vêm, é para brigar. Para discutir, para xingar, para brigar. Vou falar agora dos meus vizinhos, o que eles têm feito comigo. Vou falar um pouquinho por alto, sabe? Bem rapidinho, mas assim, talvez para vocês terem 1% da ideia do que acontece com a gente aqui. Porque é muito incômodo que os vizinhos fazem pra gente, e eu sei que meus filhos também fazem muito incômodo para os vizinhos, mas não tem o que fazer. Né? Como eu falei antes no vídeo, como que você vai calar a boca de uma criança que está chorando? Então, eu não vou citar nomes, claro, mas se você aí é um dos meus vizinhos e entende, sabe o que eu estou falando, vem falar com a gente, vem conversar para perguntar o que está acontecendo, por que está acontecendo. E se você é um dos que fazem essas ofensas para a gente, que tentam maltratar a gente, também venha falar comigo se você tiver coragem. Então, veja só o que acontece. Eu tenho uma vizinha muito idosa, que mora sozinha, né, bem do nosso lado assim, e ela várias vezes jogou sal por onde a gente passava. Então, às vezes a gente passava com o carro, eu já olhei para trás uma vez e vi ela jogando sal. Inclusive, uma vez a gente foi viajar para os Estados Unidos e ela jogou um monte de sal na nossa porta, assim, fez um trabalho lá, ficou uma figura estranha. Ela só não contava que eu ia voltar porque eu esqueci um passaporte. Aí consegui adiar o voo para mais tarde, voltei para casa para pegar o passaporte, cheguei lá, olha o que eu encontrei. Veja uma foto aí. Alguém de vocês sabe se isso significa alguma coisa, se tem um símbolo, alguma figura? Se alguém souber me dizer, me fala, porque eu nunca descobri. E só que assim, o trabalho dela não deu muito certo, né? Porque o nosso avião não caiu, a gente chegou muito bem, sãos e salvos em casa. Essa mesma vizinha grita perto da nossa porta ali, dentro da casa dela, né? Como é perto as janelas, ela grita muito alto, fala pra gente que a gente tem que morar no meio do mato. Quando nossos filhos estão fazendo muito barulho, ela bate a janela da cozinha dela, bate muito forte. Já até falei com minha esposa, qualquer dia vai quebrar o vidro na cara dela, né? Fazer o quê? Bate a porta, ela bate portas na casa dela, bate a porta dentro do condomínio, ali no corredor, vai lá, faz muito barulho, fala pra gente morar no meio do mato, ela reclama muito mesmo. O síndico do condomínio também já reclamou do barulho dos meus filhos, já tentou expulsar a gente do condomínio, já falou pra gente ir embora, tá? Já discutiu comigo, já brigou, até o síndico também já aprontou das dele. Vários vizinhos já gritaram na janela deles, reclamando do barulho das crianças, do choro das crianças. Tem um vizinho nosso que já passou dos limites, tá? Que além de xingar, falar palavrão, gritar, tem jogado fortes bombas
né, no pátio do condomínio, assusta as crianças, assusta os outros vizinhos. Tem vizinhos que tem gato, tem cachorro, que tem animal, que atrapalha muito. Eu só não entendo por que ninguém faz nada. Tá? Eu já fiz o que eu podia fazer. Tá? Veja aqui, ó, fiz o boletim de ocorrência. Esse nosso vizinho, meu advogado vai cuidar muito bem dele, porque já está feito o boletim de ocorrência e logo ele vai ser intimado pela polícia e deixei ele com a polícia e com o advogado. Vejam só o que acontece com a gente. Algumas das coisas. Nesse dia aí, um dos meus filhos queria o iPad, mas era a vez do irmão dele. Então ele não queria esperar a vez dele. Ficou inconsolável. Conselho tutelar. Nossa senhora, todo mundo que trabalha no conselho tutelar já nos visitava. Mais ou menos umas 2 vezes por ano a gente recebe a visita do conselho tutelar. Tá? Os vizinhos, eles fazem falsas denúncias, falam que a gente agrediu as crianças, que dá banho gelado, que maltrata, que tranca no quarto e deixa trancado. Eles falam horrores, falam absurdos. Tá? Por que eles falam isso? Porque se o vizinho ligar e falar assim, olha, tem uma criança chorando muito, o conselho tutelar não vai vir aqui. Se ele chamar a polícia e falar assim, ó, vem aqui polícia, que tem criança chorando muito, a polícia não vai vir. Então eles têm que inventar alguma coisa, fazer uma denúncia falsa para o conselho tutelar vir aqui. Tá? Então a gente já recebeu muitas visitas do conselho tutelar e sempre o conselheiro ou a conselheira tutelar, já teve até uma vez que veio 2, sempre saem daqui aliviados, porque se vê que se trata de uma denúncia falsa, que é algo errado mesmo. Inclusive, a última vez que o Conselho Tutelar esteve em casa, eles saíram daqui falando, olha, quem dera se todas as crianças fossem tão bem cuidadas como são bem cuidados os seus filhos. Então, essa foi a última visita que o Conselho Tutelar fez em casa. Então, amigos, eu sei que existem crianças que realmente são maltratadas, que são abusadas e que são agredidas e até abandonadas dentro de casa ou em outros lugares. Eu choro muito por dentro com isso, choro muito mesmo, fico muito sensibilizado quando eu vejo uma criança sendo maltratada, tendo uma vida muito ruim, muito difícil. Tá? E com esse vídeo aqui, o que eu quero dizer a vocês eu não quero dizer para vocês não irem reclamar no seu vizinho por causa de algo ruim, algo que parece que está ruim que acontecendo. Então, eu não quero que vocês deixem para lá, o problema é do vizinho, não vou mais incomodar ele nem os filhos dele. Não, não é isso. Se vocês acreditam que realmente algo de ruim está acontecendo com o seu vizinho, com as crianças aí na sua vizinhança, vocês têm sim que reclamar. Vão lá, fala com os pais da criança, tenta entender o que está acontecendo. Tá? Se os pais forem muito rudes, muito mal educados com vocês já podem ficar desconfiados. Se os pais tratarem bem, forem bem atenciosos, de repente os pais são bem intencionados, talvez. Tá? Agora, se você realmente acha que tem uma criança sendo maltratada aí perto de vocês, abusada, maltratada, agredida, tá? Aí sim, você tem que avisar as autoridades, você tem que chamar o conselho tutelar, tem que chamar a polícia, tem que fazer alguma coisa, tem que tomar uma atitude. Porque a criança, muitas vezes, ela não sabe se defender. Tá? A criança, eu tenho uma vizinha que falou pra gente, que ela fala que nossos filhos, dá pra ver que eles não são judiados, não são maltratados, porque são crianças amigáveis, simpáticas, dóceis, elas abraçam todo mundo, são carinhosas com todo mundo. Nossos filhos são assim, eles são muito felizes e muito carinhosos com todo mundo. Nossa vizinha até falou, nossa gente, uma criança que é judiada, ela tem medo de adulto, ela tem medo de chegar perto dos outros. É um dos sintomas para você saber se uma criança realmente é judiada ou não.
Tá? Então, avise as autoridades se você realmente acredita que algo de muito grave está acontecendo com as crianças. Tá? Não podemos deixar para lá, não podemos não nos intrometer. Tá? Quando uma criança sofre, a gente tem que se envolver, a gente tem que se intrometer sim. Tá? Porque existem casos de abuso, de maus tratos de criança. Então a gente tem que tomar cuidado, não podemos confundir as coisas. Uma coisa é eu reclamar para as autoridades, para o conselho tutelar, porque o barulho de uma criança me incomoda. Outra coisa é eu reclamar para as autoridades porque eu acredito de verdade que a criança está sendo maltratada. São coisas separadas. Tá? Se é só o barulho que me incomoda, vai lá, tenta conversar. Se não resolver, não tem o que fazer. Tá? Eu que tenho que dar um jeito para o barulho não me incomodar. Agora, se é verdade mesmo, se é maus tratos, tem que acontecer alguma coisa. Tá? Portanto, amigos, vamos procurar cuidar bem de nossas crianças, na nossa casa e também de nossa vizinhança. Tá? Vamos tentar ser um alívio e uma ajuda para os pais e para as famílias que têm crianças pequenas em casa. E não vamos ser um peso para eles. Tá? Não vamos ser um peso para essas famílias. Se as crianças do vizinho gritam muito alto e fazem muito barulho, desde que você saiba que não são maltratos, tenta entender que a criança é assim mesmo, a criança faz barulho, tá? A criança chora muito alto. Cada criança é diferente uma da outra. Não é porque você criou os seus filhos desse jeito, porque na sua casa era desse jeito, que na outra casa vai ser desse jeito também. Tá? Cada criança é diferente uma da outra. E saiba de uma coisa, se os seus ouvidos se incomodam por causa do barulho de uma criança, saiba que os ouvidos dos pais dessa criança são incomodados muito mais do que o seu ouvido. Ou seja, se uma criança grita, o pai dela e a mãe dela estão mais perto e se incomoda muito mais com o grito do filho do que você lá no vizinho está se incomodando. Então saiba que os pais dele sofrem mais do que você. Então, se você está numa fila e aparece alguém com criança pequena, deixa a mãe e o pai passar na frente com essa criança pequena. Tá? Quanto mais pequena, quanto mais crianças, deixa eles passarem na frente. Se você está tentando pegar o elevador no shopping, de repente vem alguém com carrinho de bebê, vem alguém com criança pequena, deixa eles pegarem o elevador primeiro. Inclusive está escrito ali no elevador, na parede, dá preferência para pais com crianças pequenas e carrinho de bebê. Tá? Você que tem duas pernas, assim, ó, você que anda, tem saúde, vai pela escada. Deixa o elevador para quem tem criança, quem tem criancinha pequena e quem tem carrinho de bebê e quem tem necessidade especial. E vamos ajudar quem tem criança pequena. Afinal, eu e vocês, todos nós já fomos crianças um dia. E agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Que tipo de criança você era? Então, fica a dica. Com essa pergunta, eu encerro meu vídeo. Beijo grande para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.